Olá, o Notícias da Câmara desta quinta-feira, dia 30 de junho, começa com as informações do Legislativo. Os vereadores de Natal aprovaram em sessão ordinária a reforma da Previdência dos servidores municipais. A sessão ordinária desta quarta-feira, 29 de junho, foi aberta com a aprovação em regime de urgência do projeto de lei complementar encaminhado pelo Executivo. O texto trata sobre o parcelamento e reparcelamento dos débitos previdenciários dos órgãos da administração direta e indireta, contraídas com seu regime próprio de previdência social. Tinha que fazer obrigatoriamente esse refis, porque tem dívidas passadas, de gestões passadas, que ou eram pactuadas dentro do refis de um governo federal que possibilitou isso, ou o Natal ficaria impossibilitado de receber recursos federais, por exemplo. Então é uma matéria necessária, tem que ser enfrentada e tem que ser aprovada. Também em regime de urgência foi apreciada e aprovada outra matéria do Executivo. O projeto que trata sobre a aposentadoria dos servidores públicos municipais foi aprovado com 12 emendas encartadas e é uma adequação da legislação previdenciária do município à legislação federal vigente desde 2019. Essa votação de hoje faz com que o município se adeque à norma constitucional e esteja em regularidade com o texto da Carta Maior. O objetivo é fazer essa adequação a fim de buscar o equacionamento do déficit financeiro e atuarial do município. A gente precisa dessas normas implementadas para que esteja em regime de regularidade previdenciária e possa, a partir de então, implementar políticas de cunho previdenciário, de cunho administrativo previdenciário, para melhorar cada vez mais esse déficit financeiro e atuarial, visando o equilíbrio do regime próprio. As alterações na legislação previdenciária nacional, feitas pelo governo e o Congresso Nacional, geraram um efeito cascata e, consequentemente, os municípios, os estados, tiveram de apresentar também as suas propostas de reforma previdenciária para se adequar a esse novo momento e essa nova legislação federal. Então, o Natal cumpriu esses requisitos no sentido de remeter à Câmara Municipal para apreciação dos vereadores e adequação ao que a legislação federal atual preconiza. Então, foi um debate amplo, democrático, aberto e que culminou com a aprovação dessa nova lei. De acordo com vereadores da oposição, um projeto que vai impactar diretamente mais de 20 mil servidores não poderia ter sido votado em regime de urgência. Deveria ter tramitado normalmente nas comissões e discutido com as categorias. Eu gostaria de lamentar. Hoje a Câmara votou em regime de urgência, em tempo recorde, uma reforma da Previdência que vai afetar diretamente mais de 20 mil servidores municipais. E é inadmissível, né? Em todas as minhas falas, ponderei exatamente, não pela questão da reforma, pela reforma, porque tem que ser feita, até porque se houve um erro, foi o erro desde lá de cima, né? Desde a reforma da Previdência Federal. O Estado teve que fazer, o município teria que fazer, mas não sabia já desse prazo, por que não se antecipou? Isso é um verdadeiro desrespeito, não só com a Câmara Municipal, mas, sobretudo, com milhares de servidores que vão ter os seus aposentadoria, os seus provimentos também afetados. Acho que a gente poderia ter feito um debate muito mais qualificado, com tempo hábil para a gente realmente debater com a população, encontrando emendas que pudessem realmente modificar o texto, atender a necessidade dos trabalhadores, mas nós tivemos um curto espaço de tempo. Além do que, tivemos também a rejeição de muitas emendas que poderiam trazer a diferença. A votação foi acompanhada por sindicatos de várias categorias. O representante do Cincenate disse que, com a aprovação do projeto, os servidores vão ter muitas perdas. Modificar de 2 anos a mais que você tenha que trabalhar para poder se aposentar. O servidor público do município do Natal ele já vem sendo prejudicado durante 10 anos. Ultimamente nós conquistamos aí a database, mas ela foi corrigida em cima do salário de R$ 725, no qual
houve grandes perdas para os servidores. Logo após isso, chega mais uma reforma da Previdência, no qual faz com que o servidor ele tenha perdas, né? E também tenha que trabalhar um pouco mais para adquirir a sua tão difícil, né, e tão suada aposentadoria. Então, eu não acredito que nenhum sindicato, nenhuma instituição de defesa da classe trabalhadora possa concordar com qualquer tipo de reforma que seja. Olha, a reforma previdenciária sempre será uma matéria, né, uma matéria polêmica que envolve servidor público, mas a reforma previdenciária do município de Natal tinha também que ser feita. Tem uma emenda constitucional federal que obrigou essa matéria também a passar pelo município de Natal. É uma matéria que teve várias emendas que vieram amenizar um pouco a reforma que realmente impacta diretamente na vida do servidor, mas é também possibilitando uma segurança para que no futuro esse servidor que esteja hoje na ativa se aposente e receba seu salário em dia. Então, é uma reforma aprovada e que, se Deus quiser, terá Natal agora saneada nas contas e previdenciariamente também de forma positiva para ter o servidor segurança quando se aposentar. A vereadora Nina Souza, que presidiu a sessão, fez um balanço dos acontecimentos. Os vereadores fizeram o que era certo, tentaram minimizar o máximo qualquer dano que essa reforma pudesse trazer, tanto é que a grande maioria dos sindicatos entenderam que o que foi votado nada ia prejudicá-los, né? A gente também aí deu uma segurança muito importante para os trabalhadores da urbana, garantindo os seus empregos. Então é isso, a matéria é uma matéria chata, mas eu tenho certeza absoluta que o que foi feito hoje à tarde aqui foi muito, mas muito benéfico para Natal. E ainda sobre o Legislativo, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara realizou uma reunião na manhã de hoje e apreciou 10 projetos de lei. Mais uma vez, a pauta foi zerada na Comissão de Direitos Humanos. Entre os projetos aprovados, uma matéria que dispõe sobre a criação de vagas para pessoas com deficiência na Câmara Municipal de Natal. A proposta é da vereadora Júlia Arruda. Vai aí democratizar e ampliar a oferta de vagas para as pessoas com deficiência, né? Assegurar que seja destinado um percentual de vagas para as pessoas com deficiência no âmbito da Câmara Municipal de Natal. E esse projeto, eu lembro a época quando eu idealizei, exatamente foi inspirado no exemplo da Assembleia Legislativa, que teve até um reconhecimento nacional das casas legislativas, que tinha aí essa questão da inclusão, da acessibilidade das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Outro projeto aprovado institui a observância do nome social dos transexuais e travestis nos órgãos da administração pública do município. A fixar cartazes informativos de combate à violência sexual nas instituições públicas do município. O projeto da vereadora Divaneide Basílio também foi aprovado. Às vezes as mulheres e as meninas não sabem a quem procurar, nem os órgãos que podem procurar. Então a gente, com essa medida, orienta que aquelas mulheres que foram violentadas, que elas têm direito ao atendimento emergencial, onde elas podem procurar. A gente também avança ao garantir que os órgãos públicos sejam emissor de informação qualificada para garantir o atendimento necessário para as nossas meninas, para as nossas mulheres. Após a apreciação das matérias, a comissão realizou um debate sobre os problemas de mobilidade urbana no entorno do estádio Arena das Dunas. A gente acatou a solicitação dos moradores e trouxe para a nossa reunião esse debate para ouvir a comunidade, para entender o que acontece no entorno ali do Arena e para pensar medidas. Já saímos daqui, vamos solicitar ao Executivo uma reunião, assim também com um requerimento pedindo informações sobre a obra, sobre os recursos, sobre o impacto dela e que a população seja atendida. Segundo os moradores, a obra do túnel da Arena das Dunas tem trazido vários transtornos à comunidade. O principal malefício que essas obras trazem a os moradores ali da Zona Oeste de Natal é a buraqueira, né? A falta de continuidade dela e também nós temos 90 famílias lá que aguardam indenizações de suas casas de móveis e equipamentos que foram perdidos com a chuva 2014. E a Receita Federal paga hoje as restituições do segundo lote do Imposto de Renda Pessoa Física 2022.
O lote também contempla restituições de anos anteriores. Ao todo, mais de 4 milhões de contribuintes serão contemplados. E para saber se você tem direito ao valor, a consulta pode ser feita no site gov.br/Receita Federal. E a via costeira terá novos radares de velocidade que serão ativados em julho. E para não pegar os motoristas de surpresa, o Detran está realizando um trabalho educativo e informativo junto aos condutores no local. Serão ativados 4 radares de velocidade na via costeira, 3 de 70 km e 1 de 50 km. Para preparar os motoristas sobre as mudanças, na manhã desta quinta-feira, agentes da STTU e da Polícia Rodoviária Estadual realizaram ações educativas orientando os condutores. A medida tem como foco reduzir os acidentes no local. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 90% dos acidentes eles são ocasionados por falha humana. E o excesso de velocidade está encabeçando essas estatísticas. A gente vem trabalhando nesse sentido, de conscientizar esse condutor. A palavra, Hugo, é mudança de atitude acerca do excesso de velocidade. Com excesso de velocidade, o condutor ele não tem tempo de reação, ou seja, podendo ocasionar colisões traseiras e diversos outros sinistros no trânsito. Pedro Garcia sempre utiliza a via costeira para ir ao trabalho e gostou da orientação dos profissionais. Muito bacana, porque às vezes a gente pega desprevenido, tá passando na avenida assim, não sabe que teve alguma mudança, nada do tipo, aí é bem interessante isso. Dona Odete esteve atenta às explicações, mas preferia que todos os radares marcassem o mesmo limite de velocidade. Pelo menos não vai ter tanto acidente como tinha, né? Como sempre acontece. E essa região é perigosa. E como é. Além aqui da via costeira, os radares de velocidade serão instalados na Avenida João Medeiros Filho, no prolongamento da Prudente de Moraes, na Avenida Roberto Freire e na Rota do Sol. A partir da segunda quinzena de julho, os radares eles serão ativados. E antes mesmo da ativação desses radares, a Subcoordenadoria de Educação vem trabalhando e vai estar presente nas ruas, em todos os locais a serem instalados os radares. E o Notícias da Câmara segue acompanhando os dados da varíola dos macacos no país. Minas Gerais confirmou o primeiro caso do estado. Com esse, já são 22 pacientes confirmados com a doença no Brasil. 14 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul e 5 no Rio de Janeiro. Outros 28 casos estão sendo investigados, entre eles um no Rio Grande do Norte. E ainda sobre saúde, vamos agora aos dados da Covid no estado. O Rio Grande do Norte contabiliza 525.337 casos confirmados, 954 nas últimas 24 horas, 8.257 mortes confirmadas desde o início da pandemia e 1.338 mortes estão em investigação. 126 pacientes estão internados em tratamento contra a Covid no estado, 70 no serviço público. Destes, 28 em leitos clínicos e 42 em leitos críticos. 56 pacientes estão internados na rede privada, 22 em leitos clínicos e 34 em leitos críticos. E a SEASA alterou o horário de funcionamento nesta sexta-feira, 1º de julho, devido ao ponto facultativo decretado pelo Governo do Estado e Prefeitura de Natal. Hugo Fernandes. Em consonância com o decreto estadual número 31.640, que alterou a data do ponto facultativo do Dia de São Pedro, celebrado em 29 de junho para 1º de julho, a Central de Abastecimento do Rio Grande do Norte passará por mudanças no funcionamento nesta sexta-feira. O acesso dos caminhões acontece de meia-noite até às 3 horas da madrugada. O acesso do público às lojas será das 3 da madrugada até 1 hora da tarde. O expediente interno das lojas sem acesso ao público acontece de 1 da tarde até às 6 horas da noite. Para os setores administrativos não haverá expediente, com exceção do Departamento Comercial, Portaria e Segurança. Hugo Fernandes para o Notícias da Câmara. Vamos agora ao nosso giro de notícias. G1RN. Câmara Municipal de Natal aprova a reforma da Previdência com nova idade mínima para a aposentadoria. No Minuto, vereadores aprovam reforma da Previdência do município. Agora RN. Reforma da Previdência é aprovada na Câmara Municipal de Natal.
Grande ponto. Vereadores de Natal aprovam reforma da Previdência dos servidores municipais. Tribuna do Norte, João Medeiros e Via Costeira terão 30 radares instalados até julho. Bom, e eu me despeço por aqui. Até a próxima edição.